Então, agora a gente vai falar sobre uma coisa que poucas pessoas sabem. Você sabe o que é a doença celíaca? É assim que fala? Celíaca. Alguém sabe o que é essa doença, gente? Pois é. É o seguinte, celíaco é quem tem intolerância ao glúten. E aí fica na dúvida, um monte de interrogações, o que significa isso? Isso pode acontecer com crianças e adultos. E a doença causa diarreia crônica, emagrecimento e desnutrição aguda. Se não for descoberta logo, pode até matar. O remédio é simples, não comer glúten. Agora, onde tem glúten? O que é glúten? Bem, isso nós vamos saber agora. Vou chamar a doutora Vera Lúcia, da ACELBRA, que significa Associação dos Celíacos do Brasil. E também o Marcel e o Vitor, para conversar com a gente e dizer como o tratamento para celíacos é simples e difícil também de ser tratado, né? Seguir o tratamento é uma coisa. A doença é simples, mas é difícil de seguir o tratamento. O que significa, doutora Vera, primeiro o glúten? O que é isso? O glúten é uma proteína que está presente em alguns alimentos. Então, por exemplo, no macarrão, no pastel, no bolo, na torta, em todos os alimentos que têm na sua composição o trigo, o centeio, a cevada, o malte e a aveia. Então, todos os alimentos que têm na sua composição o trigo, o centeio, o malte e a aveia têm o glúten. Caramba! Então, o que o glúten causa no organismo? Por exemplo, você é o Vitor? Ele é o Marcel. Ele é o Marcel e ele é o Vitor. O que causa no organismo do Marcel e do Vitor? Bom, o que acontece é que o intestino normal tem a vilosidade, tá? Que seria como se fosse o dedo da nossa mão, tá? O glúten agride e danifica essa velocidade do intestino, que se torna totalmente achatada. E com isso há uma má absorção dos alimentos. E aí o indivíduo começa a emagrecer, perder peso, ter diarreia, vômitos, anemia. É mesmo? Então as pessoas que estão em casa, então de repente comeu um pãozinho, comeu um macarrão e não entendeu porque começou a ter diarreia, vômito, tem que ver se não é uma pessoa que tem celíaca. Ou sim, mas isso não começa a partir de uma vez que come o pão, né? Em geral, essa manifestação se inicia do 1º ao 3º ano de vida. Em geral, também pode acometer adultos, né? Mas de uma maneira geral, inicia-se na criança, nessa faixa etária. Que geralmente o glúten é introduzido na alimentação da criança a partir do 6º mês de vida. E aí tem um tempo para que ocorra essa danificação da velocidade intestinal e que ela se torne totalmente atrofiada, não conseguindo absorver os alimentos. E o que a ACELBRA está pedindo, doutora Vera? Olha, a ACELBRA é a Associação dos Celíacos do Brasil. A gente está aqui com o Péricles, que é um pai de uma criança celíaca. A ACELBRA é uma associação sem fins lucrativos que tem vários objetivos. E uma coisa que ela pede é que existe uma lei de dezembro de 92, foi promulgada, e que determina a impressão de advertência contém glúten nos rótulos e embalagens de alimentos, que acho que você já deve ter visto, em bolachas que tem a impressão contém glúten. Então, isso quer dizer que todos os alimentos que contêm o trigo, o centeio, o malte, a cevada e a aveia, eles têm que ter essa impressão de advertência, contém glúten. Existe um símbolo internacional, que é um trigo cortado, que é utilizado em vários produtos industrializados da Europa, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, que dizem, esse alimento não tem o glúten. Então, mas é fundamental que tenha glúten na fabricação de alimentos? Ou seja, ele perde alguma coisa? Não perde nada, tá? Então, o que acontece é que, de uma forma geral, pode-se ter, por exemplo, o macarrão, a torta, bolachas, biscoitos, utilizando substitutos ao glúten. Então, quem são esses substitutos? O milho, por exemplo, o arroz, a fécula de batata, a farinha de mandioca, tá? Então, dessa forma, pode-se produzir o macarrão, os bolos,
sem o glúten. Marcel, né? É muito difícil ser celíaco, Marcel? Não, eu levo uma vida normal, é só não comer glúten. E o que vocês podem comer, então? Por exemplo, você vai... macarrãozinho, pãozinho, você pode ir numa lanchonete pedir um hambúrguer? Não. Não, porque o pão tem glúten. Ixi, Maria. É complicado. Então eles deveriam começar a fazer então certos pães aí que não tivesse e colocasse mesmo, né? Então um pedido já aqui no nosso programa para que as pessoas realmente sigam as instruções da Celbra, que é falar os instrumentos, os produtos que tenham glúten, coloquem, por favor, e começar a fazer produtos que não tenham, para que as pessoas possam se alimentar normalmente sem o glúten, né? Muito obrigada, doutora Vera. Xuxa, eu gostaria de aproveitar o seu programa para a gente solicitar a todos os indivíduos que têm a doença celíaca e mesmo aos médicos que estão com pacientes que tenham a doença celíaca, que entrem em contato com a Celbra para que haja um cadastramento. Tudo bom. Obrigada.